Se você está ouvindo isso com o peito apertado, sentindo que carrega um cansaço tão antigo quanto os seus próprios sonhos, saiba que esta mensagem é para você. Talvez você esteja deitado, olhando para o teto, depois de um dia longo demais, pensando se tudo aquilo que um dia acreditou ainda faz sentido. Ou então tentando silenciar aquela voz que sussurra, noite após noite, que talvez você simplesmente tenha cansado de esperar. Você já se perguntou por que parece que todo o seu esforço, todas as suas lágrimas, todas as suas orações, acabam engolidas pelo silêncio? Essa sensação de estar falando com as paredes, de se ajoelhar e sentir que suas palavras evaporam antes mesmo de tocarem o céu. Porque há quem diga que o silêncio de Deus é delicado, instrutivo até. Mas quem vive isso na pele, sabe que parece outra coisa, um vácuo, um eco interminável, um deserto frio. E, se estamos sendo honestos, há momentos em que dói demais. O coração pesa de tantas preces não respondidas, a alma se esgota tentando encontrar algum sentido no vazio, e a culpa começa a se arrastar feito sombra no fim da tarde, entrando devagar, mas dominando tudo. Será que você falhou? Será que deixou alguma promessa escapar? Será que Deus te esqueceu? Respire um pouco, porque, mesmo nesse lugar onde o silêncio parece amargo, surge uma pergunta recorrente, incômoda, que mexe lá no fundo. Todo este tempo esperando, foi tempo jogado fora. Você se afasta de tudo e de todos, e até te acostuma a sorrir por fora, mas por dentro sente que uma parte sua já se rendeu, outra só observa de longe. O peso dessa espera vai tirando a cor do horizonte, e o cotidiano se transforma num marasmo espesso, onde cada dia parece a repetição exata do anterior. Você tenta não reclamar, tenta acreditar, tenta manter alguma chama, mas a fadiga interna é maior do que qualquer palavra bonita poderia expressar. A dúvida, essa companheira discreta e insistente, sussurra que talvez ninguém ali fora, nem mesmo Deus, esteja ouvindo o que você vive em silêncio. Mas ainda não te contei o mais importante. Entre esses vãos de angústia, enquanto ninguém vê, seu coração é campo de batalhas intensas. Conflitos invisíveis, entre seguir acreditando ou ceder ao ceticismo sorrateiro. A ansiedade se esconde entre ações automáticas e conversas banais, mas, à noite, quando tudo silencia, ela volta a pulsar, lembrando que, lá no fundo, a resposta parece distante demais para ser real. Você já sentiu que não aguenta mais pedir? Já sentiu vergonha de insistir? E será que, em algum momento, todos à sua volta conseguiram seguir em frente menos você? Algo insiste para que você não feche a porta agora. Há um sentido profundo mesmo nesse caos calado, mas talvez ainda esteja oculto ao seu olhar cansado. Preste atenção, nem sempre o silêncio é ausência, nem toda espera é perda. Às vezes, a resposta está justamente nesse espaço entre o último suspiro de desespero e a primeira faísca de esperança. Se este momento te chamou de volta, permita-se respirar junto comigo. Não porque amanhã vai ser fácil, mas porque talvez, apenas talvez, ainda exista algo sagrado germinando em teu silêncio. Se esta mensagem tocou algum lugar secreto aí dentro, deixe seu coração aberto. Se quiser, manifeste isso com um gesto pequeno de fé. Então, permaneça aqui mais um pouco, mesmo que tudo dentro de você implore por fuga. Porque sei que, do lado de fora, o mundo gira em velocidades que esmagam o seu tempo interno. Há uma pressão muda, empurrando você para parecer sempre inteiro, sempre forte, mesmo quando tudo em você, por dentro, está em fragmentos. Quantas vezes você já se forçou a levantar, a sorrir no corredor do trabalho ou em casa, enquanto carregava um desmoronamento invisível? Sabe aquele tipo de cansaço que não tem explicação médica, aquele vazio que não se resolve com distrações, sono ou um abraço rápido? É como se a alma estivesse exaurida de esperar, como se, a cada amanhecer, você se visse mais distante da resposta que esperava, mais longe daquele instante em que, talvez, o céu finalmente se abrisse para te atender. Já percebeu como o silêncio não tem piedade? Será que alguém aí realmente entende o quanto as noites longas são ainda mais longas quando não se tem mais perguntas para entregar ou nem lágrimas para derramar? O tempo parece brincar, arrastando promessas como folhas no vento. Às vezes chegam perto da sua mão, mas logo escapam. Tudo parece um teatro em que todos atuam menos você, que só está tentando sobreviver à própria espera. O relógio é cruel quando o coração está ferido. Os outros acham que passou, que você superou, mas o que ninguém vê é a erosão sutil acontecendo, seus sonhos virando poeira discreta,
suas orações gastas pelo atrito da rotina e uma sensação de esquecimento pairando nos cantos da sua existência. Será mesmo que alguém lá em cima se importa? Sei, talvez, o quanto você se sente sozinho nesse caminho. E o que dói ainda mais é esse paradoxo. Quanto mais precisa de Deus, mais ele parece silenciar. Você tenta decifrar sinais, aquele telefonema que não veio, a porta que não abriu, o pedido não atendido. Mistura tudo, fracassos antigos, medos secretíssimos, esperanças tão esgarçadas que quase perdem o nome. E de repente, é como se a própria espera fosse uma sentença. Você já pensou-se, no fundo, sua fé virou rotina automática. Uma sequência de repetições sem resposta, uma obediência pela metade, só porque desistir dói ainda mais. Mas nem tudo está dito ainda. Talvez você nunca tenha contado para ninguém o peso real desse fardo que carrega. Talvez nunca tenha admitido, nem a si mesmo, que esse silêncio, às vezes, produz uma raiva oculta, uma vontade quase infantil de chorar alto, de exigir que algo aconteça, só para confirmar que ainda é visto ou lembrado. Em alguns momentos, parece que o universo se esqueceu do seu nome, e até mesmo Deus está ocupado demais para notar suas pequenas guerras. Você se distrai com distrações, tenta tapar o buraco com compromissos, mas à noite o eco volta, e volta mais forte, como se o próprio silêncio ganhasse peso. Será que insistir é ainda um ato de fé? O que significa confiar quando todas as evidências gritam o contrário? Respire, só mais um instante comigo. Dizem que as maiores transformações da alma acontecem no segredo, nos intervalos da dor, na solidão do deserto invisível que só você percorre. É ali que surge a pergunta mais dolorida, mas também mais viva. Será possível que um Deus tão grande não esteja me ouvindo? Ou será que estou sendo moldado por dentro, ainda que não perceba? E se a resposta que você tanto busca não for um acontecimento explosivo, mas um sopro, um restauro lento, quase imperceptível, mas real? Talvez o céu esteja em silêncio só porque o mais sagrado de você está sendo reconstruído, camada por camada, sem que ninguém veja. Permita-se considerar. Será que a ausência de resposta é, na verdade, um convite para escutar o que nunca pôde ser ouvido enquanto as coisas estavam barulhentas demais? Se, em algum nível, você se percebe dentro desse lugar oculto, silencioso, deixe um traço de esperança aí nos comentários. Não como quem se exibe, mas como quem confessa: eu também estou esperando. Porque, às vezes, é nesse simples e anônimo gesto que uma nova faixa de luz começa a atravessar o seu deserto. Mas ainda não chegamos ao ponto crucial dessa jornada. Há algo precioso que, talvez, seus olhos cansados ainda não tenham enxergado completamente. Porque, mesmo quando tudo parece ruína e falta, mesmo nos intervalos mais sombrios, existe uma trama secreta acontecendo nas regiões invisíveis da sua história. Por trás das cortinas do silêncio, há uma atividade silenciosa, quase sagrada, onde Deus trabalha não só para trazer respostas, mas para alargar sua capacidade de enxergar e de confiar. Não é à toa que tantas vezes, quando estamos mais frágeis, é ali mesmo que uma nova sensibilidade começa a nascer, uma percepção que vai muito além do que já conhecíamos de paz, consolo ou fé. Pare por um segundo e perceba, e se a demora fosse, em si, uma linguagem cheia de significado. Se tudo aquilo que você chama de atraso, ausência ou esquecimento fosse, na verdade, uma gestação discreta de algo que não caberia em respostas comuns. Já pensou que talvez, agora, enquanto tudo parece estático ou monótono, seu coração esteja aprendendo a se mover nas frequências do sobrenatural, naquelas nuances onde só a alma acordada pode caminhar? E, ainda que o seu corpo reaja e sua mente proteste com perguntas incomodas, existe um lugar secreto dentro de você onde algo diferente está sendo preparado. Sim, é verdade. Há dores que insistem em invadir seus dias. Porém, essas fraturas secretas, esses desacordos com o tempo, também podem se tornar as rachaduras por onde a luz mais inesperada penetra. O que parece castigo pode ser, às vezes, o abraço que forma, no escuro, um tipo de força que só amadurece pela descoberta e não pela resposta imediata. Que tipo de fé está nascendo aí dentro, enquanto você permanece, mesmo sem entender? O que está sendo criado no seu silêncio particular, enquanto o mundo não vê progresso algum? Talvez, pela primeira vez, você esteja tocando nas raízes de uma confiança diferente, não aquela dependente de provas ou evidências, mas uma entrega que supera a lógica do coração ferido. Existe sim um sentido dentro dessa espera, uma direção, ainda que quase imperceptível,
pulsa no subterrâneo da rotina, conduzindo você para perto de algo que nunca poderia ser fabricado apenas com palavras de conforto ou promessas visíveis. Sinta, ainda que por um instante, a possibilidade disso ser verdade. A espera não é um castigo, mas uma gestação cuidadosa do propósito para o qual você foi chamado. E enquanto muitos à sua volta podem nunca notar suas batalhas invisíveis, Deus percebe cada movimento discreto, cada gesto de esperança em meio ao cansaço, cada oração feita sem testemunha. E isso, ainda que não pareça, muda tudo. Você consegue perceber, agora, que nem toda ausência é abandono, que a falta de resposta, às vezes, é apenas o prenúncio de uma revelação mais profunda, de uma intimidade que não se explica com pressa. O ensurdecedor silêncio, que parecia esmagar sua alma, talvez seja o solo ideal para um tipo de fé que não morre com as frustrações, mas se transforma numa certeza mansa, uma paz que não depende de circunstâncias. E se o caminho invisível pelo qual você trilha, noite após noite, for o mesmo trilho por onde o próprio Deus quer andar junto, ainda que em silêncio, deixe que seu coração experimente esse alívio, mesmo que tímido, agora. Sinta, não há desperdício no que você está vivendo. A tua história, crivada de longos intervalos, será vista como obra-prima quando a luz final atravessar tudo aquilo que parecia irrecuperável. E se o milagre não for, afinal, o rompimento súbito das nuvens, mas a capacidade de continuar, amanhã, com o coração que ainda escolhe confiar, isso pode ser mais poderoso do que qualquer resposta imediata. Talvez você precise só respirar e esperar mais um pouco. Porque, ao contrário do que o medo aponta, você não está sendo preterido, mas acompanhado. Nem toda transformação chega como um trovão. Muitas vêm como uma brisa, como um fio de esperança costurado entre os dias mais comuns, entre as noites em que você, em segredo, não desistiu de acreditar. E, enquanto você caminha por esse terreno aparentemente estéril, está sendo ensinado a decifrar a linguagem das causas ocultas, das respostas que chegam não como eventos externos, mas como mudanças profundas na geografia da alma. E ainda mais, não é o fim. O processo está vivo em você, silencioso, sim, mas intenso como semente que rompe o chão no subterrâneo, preparando um jardim inteiro para florescer quando já ninguém mais espera. Suporte, só um pouco mais, esse silêncio. A promessa que você carrega não se perdeu. O que está sendo gerado superará todo o cansaço das esperas antigas. Isso, eu te digo, é o começo do retorno da esperança que você achou ter perdido. E agora, neste exato instante, enquanto as palavras ainda ecoam e o silêncio de Deus parece uma extensão do seu próprio vazio, algo se move suavemente no horizonte da sua alma. Não se assuste com essa sensação estranha. É o início de um novo tempo, não marcado por grandes explosões de respostas, mas por uma serenidade que não passa com os ventos. Respire fundo, sem pressa, e sinta que, apesar de não compreender todos os detalhes, você atravessou uma fronteira invisível. Não precisa mais guerrear contra a noite ou implorar por alvoreceres apressados. O Deus silencioso que parecia tão distante caminha, agora, na delicadeza da sua continuação. A sua dor não foi menosprezada, sua história, nunca deixada ao acaso. Por todo esse tempo, mesmo cansado, mesmo sem ver, você foi cuidado com um zelo que nenhuma ausência humana seria capaz de preencher. Permita-se crer, novamente, que há propósito até mesmo nos tropeços e nos dias sem brilho. Tudo o que você atravessou, toda a incredulidade que tentou sufocar sua fé, serviu para cavar espaço onde a verdadeira confiança poderia florescer. Olhe com honestidade para aquelas áreas feridas que pareciam impossíveis de curar. Perceba, estão mais macias agora, como solo pronto para receber algo novo. Não precisa ter pressa de se levantar. Pode chorar, pode se calar, pode duvidar de vez em quando. Isso não separa você do amor daquele que nunca soltou sua mão invisível. As marcas dessa espera não são sinais de fraqueza, mas medalhas secretas de quem ousou não desistir na hora mais difícil. E é justamente aí, nesta esquina improvável do tempo, que a esperança se apresenta de novo, leve como uma folha pousando na superfície de águas antes agitadas. Se você olhar de perto, vai perceber que já não é o mesmo. As batalhas silenciosas que travou, aquelas que o mundo nem viu, mudaram a configuração do seu interior. Agora há um lugar de refúgio dentro de você, um abrigo construído nos encontros e desencontros com o silêncio divino. E quanto mais a sua alma foi cavada pelo tempo, mais espaço ela ganhou para abrigar promessas que não cabem em sonhos pequenos. Talvez a misericórdia maior,
o milagre tão aguardado, seja a nova disposição de amar e confiar, mesmo que a vida insista em ritmos diferentes dos seus. Você foi chamado para atravessar, não para estagnar. A estrada, mesmo quando deserta, tem companhia, não apenas a companhia do próprio Deus, mas também a dos outros cansados, dos outros que aprenderam a dizer sim mesmo sem sentir. Que consolo nasce disso? Que força silenciosa habita pessoas comuns que não se permitem petrificar pelo desespero? É aqui, neste território de quase rendição, que uma escolha se impõe: continuar olhando apenas para as perdas, ou girar suavemente a visão em direção à possibilidade do novo. O amanhã pode não trazer todas as respostas almejadas, mas oferece, desde já, o campo fértil de um coração mais flexível, menos preso ao controle, disponível para surpresas que só a fé madura reconhece. A vulnerabilidade deixou de ser apenas um fardo, agora é portal. O que parecia fim era só intervalo, breve ensaio para que, quando a esperança renascesse, você pudesse reconhecê-la não pelos fogos, mas pelo sussurro tranquilo de quem sabe, no mais íntimo, que não foi abandonado. Coragem para recomeçar pode brotar, inclusive, dessa dor que achou não suportar. O segredo nunca foi evitar os desertos, mas permanecer aberto durante a travessia. Porque Deus não se faz ausente nos silêncios, Ele aprende conosco a linguagem da resistência e, juntos, escrevemos um capítulo que só existe no coração dos que permanecem. Por tudo isso, se este tempo falou profundamente ao seu interior, deixe também um sinal visível de gratidão e fé. Inscreva-se, porque nossa jornada não termina aqui, ela segue, uma travessia partilhada entre quem enfrenta noites longas e aprende a confiar apesar das dúvidas. Deixe seu like, não como rotina, mas como pequeno ato de coragem, um gesto sincero, sinal de que você ainda acredita no invisível. Compartilhe nos comentários o que está sendo gerado no seu silêncio. Talvez sua partilha seja a semente da esperança num coração quase desistente do outro lado. Seu caminho, cheio de esperas, pode ser um milagre anunciado na vida de alguém. E lembre-se, toda dor atravessada em fé se transfigura em terra fértil para o impossível acontecer. Não há silêncio final para quem insiste em confiar. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho.